Tamo junto de novo. Parceria sempre. Isso aí. Já estamos aqui com algumas pessoas presentes, tá? Já são 7h30. Então Uhum. acho que a gente já pode começar aí nas apresentações, né? Para sermos pontuais e respeitar também quem já chegou aí na hora, Sim, né? com certeza. Então é um prazer estar aqui com todo mundo. Sejam bem-vindos. Quem já está, bem-vindos para quem está chegando agora e para quem vai chegar depois também, né? Isso, exatamente. Gente, a Gília é uma parceira. Eu conheci a Gília em 2017, não 18, não foi, Gília? Poxa, Agora eu naquela. tô... Foi, Olha, final de dezembro, foi em dezembro, final de um ano aí. E eu foi lembro, você tava no evento onde você falou sobre empatia. isso, foi dezembro de 2018. 2018, isso. E assim, até então a gente acha que empatia, eu era uma que achava que a empatia se colocava no lugar dos outros, né? E no dia que eu assisti a sua palestra, depois eu fiz o seu curso, inclusive, eu falei, gente, eu achava que eu entendia o que era empatia, né? E a empatia hoje está sendo muito falada, né, principalmente no contexto atual, né, a gente está num momento bem crítico no mundo inteiro, e eu acho que empatia vai fazer toda a diferença, né, na forma como a gente vai superar essa situação daqui para frente. Então, eu queria que você começasse explicando, né, da forma como você faz isso sabiamente, o que é empatia na prática, né, e como a gente pode aplicar isso nesse atual contexto que a gente está vivendo. Então, gente, quando a gente fala assim de um tema, eu falo assim, um tema sensível num cenário super sensível, né? Então a gente não pode desconsiderar isso. Eu até estava falando assim com a Sandra um pouquinho antes que a gente veio aqui a princípio para falar de empatia no processo ensino-aprendizagem. Eu sou professora também, né? Então, quanto que isso é importante e favorece a aprendizagem, mas eu quero falar para vocês assim bem rapidinho por que eu tenho fascínio por esse tema, tá? Então, assim, eu sou mãe de 3 filhos e já morei em 3 estados diferentes. Então, a minha filha mais velha é de Curitiba, assim como eu. A minha do meio é capixaba e o meu mais novo é baiano. E Mistura. nesses últimos 10 anos, especificamente trabalhando com desenvolvimento de soft skills, nos últimos 3 anos como professora, eu comecei a ver o quanto que eu tinha para aprender sobre esse tema, o quanto que tem um campo inexplorado sobre ele e o quanto que eu achava que eu sabia. Então, esse eu entendo como um tema para a nossa vida toda, tá? E num desses estudos, eu descobri que empatia vai além da capacidade de se colocar no lugar do outro. Que aqui todos nós, eu, você e todo mundo que está aqui agora, tem essa capacidade de se conectar com o outro. Nós somos seres sociais. Só que a Uhum. gente pode ficar muito melhor do que a gente já é. Com treino, com informação e tem muito método também de comunicação para ajudar a gente. Então a gente tem assim basicamente 2 tipos de empatia, tá? Que é a empatia cognitiva, que tem a ver com essa empatia que a gente está falando agora, capacidade de se colocar no lugar do outro, que tem a ver com a capacidade de se imaginar no lugar do outro. Quando muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando a capacidade de se sentir como outro, eu acho isso um pouco utópico, porque nós nunca seremos o outro. E porque nós nunca seremos o outro, a gente ainda tem mais essa possibilidade de respeitar o mundo do outro, que é tão diferente de nós. Todos nós somos muito diferentes e muito iguais também em muitos aspectos, mas a gente já vai conversar sobre isso. E a empatia afetiva são aquelas pessoas que elas têm assim aquela capacidade de sensibilizar com o outro. Então, quando o outro está triste, fica triste também. Quando o outro está feliz, eu estou feliz também. Quando o outro está cheio de energia, eu estou cheio de energia também. Então, ela tem um componente afetivo nesse tipo de empatia.
Eu não sei quem está assistindo agora, geralmente cuidadores têm esse tipo de empatia. Pessoas da área da saúde, educadores em geral, têm esse tipo de empatia, que é uma empatia voltada mais para o afeto. E por isso também que a gente precisa se cuidar. E é o que a gente vai falar também daqui a pouco, a importância da gente cuidar do tema autoempatia. Então, o quanto que a gente também olha para nós, para depois olhar para o próximo. Isso é importante também. Então, se a gente só olha para o próximo, olha para o próximo, olha para o próximo, e se coloca no Esquece da lugar do gente. outro, exatamente, e sente que o outro está sentindo, isso até, inclusive, em alguns casos extremos, dependendo da sensibilidade da pessoa, pode aí virar um burnout e um pico de estresse muito grande. Então, a empatia também ela tem pesos e medidas. A gente não pode assim, vamos ser empáticos a todo momento e a todo tempo com todo mundo. A gente primeiro precisa ser empático com a gente, entender quais são as nossas necessidades, o que a gente precisa naquele momento, para daí praticar isso com o próximo. Então, Assim, a empatia é como gerais, se... para começar. Você falou algo da autoempatia, né? E aí, então, de repente, você conhecendo, sabendo o que é empatia, praticando a empatia consigo mesmo, né? Primeiro com a gente, para depois com os outros, isso seria, então, um caminho para o autoconhecimento, né? Porque primeiro eu preciso me conhecer, saber das minhas limitações, saber dos meus sentimentos, saber verbalizar isso, talvez, para depois também colocar isso para fora, é mais ou menos isso, o caminho? O caminho, eu sempre falo que o caminho, ele sempre passa pelo autoconhecimento e empatia também. Por isso que eu relaciono com o tema para a vida toda. Tema para a vida toda porque, às vezes, aquilo que o outro está fazendo tem muito de nós. E é mais fácil julgar o outro do que a gente parar e refletir. E principalmente, já que você falou no começo, né? Num momento como esse, o quanto estamos aqui sendo realmente empáticos num momento como esse. Então, a empatia, porque o julgamento, na verdade, a gente acaba aprendendo, assim, julgando demais e sentindo de menos, talvez, né? Acho que a empatia pode evitar isso. Esse é um grande desafio para a gente desenvolver empatia. Aliás, várias pessoas perguntam, é possível desenvolver empatia? É. É uma soft skill, né? Como é que a gente treina? Bom, primeiro, será que se a gente faz um curso de empatia, a gente vira empático? Eu sempre falo, não. E olha, eu dou curso de empatia, tá? E por que eu falo não? Porque se você não fizer a tua parte, não colocar a mão na massa, não vai acontecer um milagre. E a empatia, ela é um pilar da inteligência emocional. Então, você olha para você, mas você olha também para a perspectiva alheia. Então, quando você fala do julgamento, esse, aliás, é um dos grandes impedimentos para a gente exercer empatia. É o julgamento. E todos nós aqui somos julgadores, né? Eu falo que basta estar vivo para julgar. Eu queria que você falasse um pouco, então, dessa prática, ou desse desenvolvimento da empatia nesse processo educacional, né? Do professor enquanto, né, responsável como curador, mediador, né, do conhecimento, e o educando, o aprendiz, enquanto aquela pessoa que está com desejo de aprender, né? Explica um pouco isso, você enquanto professora e enquanto facilitadora aí de soft skills, como é que você vê isso dentro da sala de aula, seja na instituição de ensino, ou seja mesmo num ambiente de treinamento mesmo corporativo. Então, como está um pouquinho falhando para mim, vê se eu vou conseguir responder a tua pergunta, tá? Com relação ao facilitador e a esse processo ensino-aprendizagem. Tirando o fator cognitivo, obviamente, que está sempre envolvido, e aí eu sempre falo com dor no coração, por ser professora também, que a maioria das coisas que a gente ensina, os nossos alunos não aprendem.
tá? Então, a gente tem sempre uma perda, e essa perda, ela é de 50% a 60%, é bastante coisa. Então, tem algumas informações, a gente sabendo disso, que é importante a gente saber como facilitador dentro da sala, né? O quanto que a gente realmente está facilitando e impactando algo que é essencial para a aprendizagem, que é confiança, segurança psicológica. Então, a aprendizagem, ela tem o fator cognitivo, mas ela tem o fator afetivo, que para nós adultos, a gente está muito mais ligado na experiência em sala de aula, por isso tem tantas metodologias, né, inclusive que você trabalha. Então, são o que a gente realmente está oferecendo, não só de tecnologia, mas como presença, como um facilitador disponível, uma pessoa que está ali não querendo, eu falo que aquela relação professor-aluno, isso não existe mais, não existe. Então, se você é professor e está aqui agora, está na hora de começar a pensar, a olhar para si, porque o fator aprendizagem ele está totalmente relacionado com isso, com empatia, com confiança, porque quando você cria um cenário dentro da sala onde as pessoas se sentem à vontade com você, aí que a aprendizagem pode começar. Porque as pessoas elas vão ficar livres para elas serem quem são diante da tua pessoa. Geralmente a relação de professor ela já vem com uma coisa de autoridade, né? Sim. Então a gente tem que quebrar isso. Quebrar isso, se colocando no lugar do outro, escutando as necessidades dos alunos, entendendo também o que eu falo que é essencial para a empatia, é entendendo um pouco de perfil, né? A forma como as pessoas aprendem. Então, isso também tem uma relação direta com empatia. Você pode ser uma pessoa mais emocional, o outro pode ser uma pessoa mais analítica, o outro tem um timing maior para desenvolver uma resposta. Então, como é que a gente faz para incluir todos esses perfis em sala para garantir que as pessoas se sintam, e aí eu não vou falar 100%, mas na maior parte do tempo, num cenário e se sintam bem e confortáveis. E desculpa que eu tô com o telefone, mas faz parte do show. Faz parte do online. Faz parte do ao vivo, não quer dizer. Faz parte da vida como ela é, gente. Ó, se chegar uma criancinha gritando aqui também, eu falo, sejam empáticos comigo, tá bom? Essa questão da percepção que você falou, que eu acho que numa sala de aula, por exemplo, aí que entra a questão de você perceber, mas sem julgar, não é isso? Você percebe a necessidade, ou como é que o outro, né, como é que o outro quer que essa comunicação aconteça, considerando a necessidade do outro. É mais ou menos isso, né? Sem esse julgamento, sem. Que é a primeira coisa que a gente faz. Primeiro a gente julga, depois a gente percebe, depois a gente para orientar, não é isso? Como a gente já tem essa quebra de aprendizagem natural, então é bom que a gente já chega pé no chão na sala de aula, eu falo. Já chega pé no chão, sabendo que algumas pessoas vão levar aquilo que você tem, né, para compartilhar e algumas não, e tá tudo bem. Então, para a gente minimizar isso, para que todos fiquem, eu falo assim, vamos imaginar que a maioria tá na mesma vibe, que tá todo mundo alinhado com aquilo que você quer transmitir. E, aliás, não é só aquilo que você quer transmitir, né? É aquilo que é criado dentro de um grupo. Isso só é possível quando a gente convida as pessoas a estarem, eu falo, é uma comunicação que é de igual para igual. Essa comunicação de igual para igual, então, como é que a gente aumenta a possibilidade dessa comunicação ser mais de igual para igual, de pares, né? Uma comunicação que é até mais empática. É levantando habilidades, é fazendo atividades de forma que a gente possa atender os diversos públicos dentro de uma sala de aula, de um treinamento. Então, a gente faz, como eu falei agora há pouco, se eu já entendi, dependendo da linguagem da pessoa, que ela é mais analítica,
eu posso trazer alguma fórmula, uma planilha. Ela vai se conectar mais comigo se eu trouxer esse tipo de conteúdo. Então, eu não posso fazer uma abordagem só minha. A minha abordagem já é naturalmente mais vivencial. Se eu ficar só no vivencial, eu perco a sala. Eu perco o grupo. Porque aí eu também não estou sendo empática. Então, a gente sempre está bem sensível com relação a isso na sala de aula. A vivência é legal para quem gosta, né, de praticar, não gosta muito de planilha, de dados e fatos. Então, a gente começa a ter mais atividades para atender aos tipos de perfis que tem dentro de uma sala de aula. Ai, Gira, não conheço nada de perfil. Então, assim, se você é facilitador e você é professor, seria interessante que você saiba alguma coisa. Tem muita coisa legal na internet mesmo, gratuito. Tem os assessments. Eu até, inclusive, depois posso passar para a Sandra. A Sandra pode disponibilizar aqui o assessment gratuito. Então, assim, tudo que você possa se conhecer e conhecer teus alunos, você vai favorecer o processo ensino-aprendizagem. E esse conhecimento do perfil de cada aluno tem muito a ver também com o estilo de aprendizagem, né? O perfil mais analítico tem um estilo de aprendizagem, tem um tipo de inteligência que a gente até falou na última live, específico, né? Então, conhecer esses perfis, e eu falo que isso, quando eu fiz o seu curso, isso abriu para mim um leque de entender, sabendo que existem esses perfis, são 4 ou 5, se não me engano, né, Gília? Sabendo que eles existem, como eles funcionam, digamos assim, como eles gostam de ser abordados, de serem, né, como eles gostam de ser comunicados, você cria estratégias de aprendizagem, você cria ferramentas, inclusive, que vai tocar no coração, eu digo assim, né, que vai criar justamente essa conexão. E aí o aprendiz, ele se desarma, né, e se coloca à disposição, porque é como se estivesse falando a mesma linguagem. Eu falo que isso não é fácil, porque você está numa sala de aula com 60 alunos, cada um com um tipo. Então, como é que você cria um conteúdo, ou como é que você disponibiliza um conteúdo que atenda a todos, não é? O que eu vejo, tem um impacto direto na comunicação, né? E, de novo, a gente fala a empatia, e até, assim, vamos voltar para a comunicação, como você falou agora. Essa comunicação empática, então, assim, eu vou falar com você, pode ser que você seja uma pessoa que eu possa abordar de uma forma mais direta, e tá tudo bem. Por isso que eu falo que tem a ver com um processo de autoconhecimento muito mais voltado para o facilitador até do que para o aluno. E aí eu falo que a gente tem que praticar empatia, mesmo que o outro não queira e não saiba nada do assunto. Porque seria querer pedir demais, e isso até está nos livros do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Ele fala assim, que a maioria das pessoas não entrarão em contato com a CNV, mas mesmo assim a gente vai continuar praticando e falando de uma forma, ou treinando, né, para falar de uma forma com essas pessoas que a gente sabe que existe, e aí eu falo que a gente está falando de seres humanos, nada é 100%, mas que a gente aprenda uma forma de se comunicar do jeito que a pessoa precisa. Então, se você é uma pessoa que lida bem com uma comunicação mais direta, eu posso falar de forma mais direta com você. Tem outra pessoa que não lida tão bem. Então, eu preciso identificar esse aluno para eu falar com ele, eu vou precisar dedicar para ele um pouquinho mais de tempo. Eu não vou poder chegar para ele diretamente e falar tal coisa, porque não vai funcionar. Eu falo que esse é um caminho longo, prazeroso e sem fim. Porque às vezes você está todo preparado para um cenário e quem é professora que sabe, facilitadora que sabe, tem alguns perfis que são um pouquinho mais desafiadores. Então, como é que a gente faz para lidar com aqueles perfis que... É que eu falo que é aquele fator surpresa, né? Surpresa, e o contrário também. Esse é o papel do professor, né, de tentar entender o perfil e tal. E o aluno, né, o aprendiz, né, qual é
Porque é muito fácil. Então tá, então professor que aprenda qual é o meu perfil e vamos ver no que dá. E eu, enquanto aprendiz, né? Como é que casa isso? É um desafio, e assim, para gente que trabalha em sala de aula, talvez seja esse também uma das grandes formas de satisfação, porque é um fator surpresa. Cada grupo é um grupo, cada sala é uma sala. Às vezes flui, que é uma maravilha, e aí quando flui, que é uma maravilha, o que eu tive de impacto no grupo, porque o grupo é construído junto com o facilitador, e aí quando vai tudo ruim, também não dá só para colocar a responsabilidade lá no aluno, não. Será que também não julguei esse aluno? Será que eu não fui empática com essa pessoa? Então, de novo, eu falo, é muito mais um exercício de autoconhecimento dentro da empatia do que ficar também com essa falsa expectativa que os nossos alunos serão empáticos com a gente. Se a gente chega com essa expectativa, é bem provável que não saia uma boa aula. Isso, a gente chega com essa expectativa, né? E eu consigo trabalhar de uma forma que eu possa fazer com que os meus alunos também desenvolvam essa comunicação comigo, enquanto professor, que eles se coloquem como eu preciso da sua empatia, eu estou sendo empático com você. Agora eu preciso da sua empatia enquanto aluno. Dá para trabalhar isso também, assim, de forma, né, no contexto da aprendizagem? Como despertar isso no aprendiz? Então, vamos lá. Super legal a tua pergunta, porque assim, se eu sou empática com você, existe uma grande possibilidade de você ter também essa disponibilidade para praticar empatia comigo. Mas isso não é uma fórmula, tá? Por conta, até desde quando a gente é criancinha, a gente até falou no começo, a gente nasceu para conexão social, então aquela história, se eu rio, você ri. Se eu tô triste, você tá triste. Então a gente pode criar uma conexão a partir daí, de uma relação verdadeira de conexão. Isso é desde que é criancinha, a gente é assim. Pena que a gente perdeu. A gente perdeu. Eu falo assim, gente, às vezes o pessoal quer milagre. Não precisa de milagre, é só sentar para uma boa conversa. Vocês querem melhor coisa do que uma boa conversa? Alguém olhar no teu olho, pode ser 5 minutos, gente. 5 minutos de uma conexão verdadeira, de uma presença inteira para você. Você não quer muito, eu falo. Então, no aluno é assim, pode ser que você venha com todas as técnicas de comunicação, com comunicação não violenta, praticando há anos, e aí você chega na tua sala achando que vai dar tudo certo. Mas tem aquele teu aluno que te desafia. Você não tem como ensinar empatia para ninguém se a pessoa não estiver aberta para isso. Você, dentro de uma sala de aula, você ensina muito mais pela tua forma de ser e de tratar as pessoas de maneira imparcial. Eu sempre falo que imparcialidade é algo que tem um impacto direto na empatia. Imparcialidade. Eu trato a Sandra do mesmo jeito que eu trato a Ana e o José e o Pedro. E todos eles se sentiram bem por conta disso. Agora, quando a gente começa com os nossos privilégios na sala, os nossos queridinhos na sala, automaticamente alguns vão ficar pertinho da gente, conectado, e outros vão, só cumprir tabela. Então, assim, de novo eu falo que é exercício da gente estar atento para ver, porque assim, na sala a gente já vê rapidinho quem já se conectou com a gente. A gente que tem que conquistar o aluno, tá, gente? Não é o inverso. Essa é uma boa reflexão. E claro, sim, eu não tô nem querendo entrar, pois é um baita de um exercício, Pri, é super, é ação, e tem outra também. Eu não tô nem querendo entrar aqui no mérito, assim, eu tô partindo do princípio que todos nós somos respeitados em sala, tá? Que nem sempre somos. Isso também aí daria uma outra live. Mas eu tô falando de uma sala normal,
onde nós Um somos contexto normal. respeitados como indivíduo, tá? Eu tô falando numa sala normal. Porque tudo que Essa. é fora disso, não, para mim não é normal, né? Essa relação Sim, do sim. aluno também que começa a te pegar em sala, que começa a te desafiar, aí assim, aí já é uma outra, dá uma outra live aí, né, Sandrinha? Dá uma outra live. Não sei se vai conseguir me ver. Eu queria que você falasse um pouco do curso, né? Você está com um curso agora para abrir no final, em abril, se eu não me engano. O que que você traz de abordagem nesse curso que pode me ajudar dentro de uma sala de aula? Então, eu falo que eu tive uma das grandes alegrias, né? Para quem não sabe, a Sandra estava comigo na minha primeira turma do Empatize Online, trabalhando com jornadas de empatia e também o Empatize presencial, né? Isso. Onde eu passo pela experiência de alguns métodos de comunicação, inclusive a CNV. Então, nesse curso especificamente, a gente trabalha desde a parte que eu falo básica, conceitual, você entendendo se você realmente é empático ou não, o quanto isso está te sugando energia, como é que você faz para lidar com vampiros de energia, né, na prática, Ó. questões Na sala relacionadas de a aula tem projeto. muito, né? Ah, Na super! sala de aula tem muito roubadores, né? Com certeza, com certeza. E aí é assim, a referência é o quanto que a gente fica cansado, exausto, e não só na sala de aula, tá, gente? Eu quero falar para vocês do fundo do meu coração, nosso momento aí que a gente está vivendo, é assim, se você tem sugadores de energia na tua vida hoje, dá um gelinho neles aí, mesmo que sejam da família, tá? Por uma questão de sobrevivência mesmo. E aí eu falo que é o exercício da autoempatia. Às vezes nós nos relacionamos com pessoas onde a gente fica extremamente cansado, exausto, e aí essas pessoas nesse momento não vão nos ajudar muito. Pelo contrário, a gente precisa se cuidar, atender nas necessidades. E aí eu vou fazer com vocês um exercício breve, se vocês estiverem com papel e caneta, que é uma das coisas que a gente trabalha em profundidade no curso. Então, assim, primeira pergunta para vocês é se vocês estão atendendo as necessidades de vocês. Pô, Gillian, o que é isso? Nós temos milhares de necessidades aqui. Você está cansado, vai descansar. Está com sede, vai tomar água. Vai se alimentar. Ah, mas a gente está limitado agora. Está limitado. Mas você consegue, de repente, dar uma volta ao ar livre para sair um pouco de casa? Você não pode frequentar lugares com muita gente, mas você pode sair um pouco. Você pode tomar lá uma xícara, ó. Esse exercício é verdade, Pri. A gente tem que pensar no outro, senão a gente não vive em sociedade. Mas e cadê nós? Eu falo, cadê eu? Precisa. Vai dar uma pausa, vai descansar um pouco, vai tomar uma xícara de chá, curtir Vai aquele tomar uma taça de momento. vinho. Gente, vai lá assistir o Netflix, não sei. Vai fazer alguma coisa que faça bem para você de verdade. Isso não é egoísmo e o momento está pedindo isso. E num segundo momento, aí eu falo para vocês. Quem está precisando da tua empatia hoje? Fora o mundo inteiro. Então, não vamos, eu falo assim, não vamos nós aqui sermos as pessoas que vamos lá comprar 3 carrinhos de supermercado. Não vamos fazer isso, minha gente. Que atitude que a gente pode fazer para não piorar a situação? Aí sim que é entrar de fato em ação. Que aí já é um componente outro, que é a compaixão, que é o desejo e a vontade de fazer algo de concreto para o outro. É irmão da Não é só mais empatia, ser né? empático, é fazer algo pelo outro. Então, o que eu quero perguntar aqui e deixar para vocês também de contribuição é nesse momento, o que cada um de nós, e eu estou me incluindo nessa, tá? Porque eu também estou fazendo exercício. O que cada um de nós aqui, Pri, que bom que você foi tocada aí pela mensagem. A gente fica feliz de saber disso. O que a gente pode fazer pelo próximo? A gente faz primeiro pela gente, que necessidade que eu preciso atender,
E aí, o que eu posso fazer pelo próximo, gente? É um exercício, uma pequena ação. Eu sempre falo, Não sei, tem alguém que você liga que não, hoje para dar um alô? Tem algum carinho pra você? É o chamego, é o cheiro que o pessoal fala no Nordeste. Tem alguém para você? Não é físico, mas tem alguém para você dar um telefonema hoje? Tem alguém para você dar uma palavra, amiga? Tem alguma atitude que você pode fazer a partir de hoje que você não está fazendo? Só um pouquinho, gente. Um pouquinho assim, eu acho que a gente pode. E isso dentro faz do bem pra empatia. gente, né? Sim, claro, faz bem. Faz bem. Que aí empatia pra gente, empatia pro outro, aumenta a nossa segurança e a nossa confiança para a gente conseguir seguir nesse momento que a gente não sabe quanto tempo que vai durar. De todas essas aulas que a gente faz em profundidade, a aula sobre confiança também no Empatize, e aí eu agora incluí uma de autocompaixão, tá, Sandra? Que você tá convidada para É, assistir quando tiver. essa aula é nova. E esse assunto é aquele assunto que não tem fim, porque realmente é mais do que necessário, e como eu falei, a gente precisa de muito treino. Com certeza. E não é fácil, porque eu falo que eu fiz o curso da Gília. Aliás, eu já fui palestra da Gília, eu já fui em workshop, já fui em jornadas presenciais e participei do Empatize Verdade. Online. Eu acho que se eu fizer o curso hoje de novo, eu vou ficar com aquelas pulguinhas atrás da orelha, aquelas perguntas que te dão um soco no estômago, que você vai ver que não é fácil. Tá? A gente acha que é um exercício, e a gente precisa realmente colocar isso em prática. Né? Tem uma pessoa até no LinkedIn, que quando eu divulguei lá, falou que elaborou um calendário da empatia, né, com ações que você pode fazer. Igual tem o calendário da felicidade, né, ela criou um calendário da empatia com ações práticas, né, para você desenvolver, são exercícios. E eu acho isso muito bacana, porque a gente consegue realmente colocar em prática e isso passar a ser um hábito, a gente passar a desenvolver isso e ajudar as pessoas a desenvolverem também isso com a gente, né? Porque é só a gente dando, a gente também quer receber empatia. Com essa prática, com É essa circular, consciência né? de que. É, circular, essa consciência de que eu fazendo a minha parte, eu vou ajudar as pessoas também a fazerem. E isso no contexto da sala de aula, né? Quando você realmente se coloca mostrando que você está disposto a compreender o outro, a entender o outro, né, a falar como ele, né, quer ser entendido, realmente você cria esse canal, essa conexão e o aprendizado parece que ele flui, parece não, eu digo por experiência própria, né? O aprendizado ele flui naturalmente, né? E o processo de ensino e aprendizagem ele se potencializa quando a gente tem essa conexão. Eu diria que o processo de aprendizado exige, né, fundamentalmente, conexão, né, entre o facilitador, como você está falando, eu gostei desse termo, e a pessoa que está ali querendo, né, querendo sair dali sabendo mais. Né, eu acho que isso é muito bacana. E eu queria dizer para vocês que a Gília ofertou, né, para quem está assistindo a live, para quem é seguidor aí do EAD em Pauta, uma inscrição no curso dela, o Empatize. Vai ser em abril, Gília, é isso? Que começa? É, eu só preciso confirmar bem direitinho, tá? Mas a princípio tá previsto para o dia 23 de abril. Mas eu 23 vou de abril, isso. A gente passar para você. Eu confere. fiquei de te passar a data e no final foi tudo tão corrido que eu. Não, a gente avisa, comunica depois. Vai ter uma inscrição que a gente vai sortear aqui no EAD em Pauta para a pessoa, né, que tem interesse né, em fazer esse curso. Eu vou postar no EAD em Pauta direitinho as orientações, tá? Vou divulgar o dia do sorteio e vou divulgar também, obviamente, né, quem foi o felizardo aí para participar dessa jornada da empatia, certo? É isso aí, vai ser um prazer poder sortear aqui essa inscrição do curso aqui para o teu público, né? E sempre esse tema que se deixar a gente fica aqui falando e conversando, porque realmente, Vai é, dar muito assunto. né? E principalmente para esse momento, então, o que eu desejo para todo mundo aqui do fundo do meu coração é que a gente faça esse pequeno exercício
para a gente e para o próximo, principalmente nesse momento. É uma pergunta que parece simples, mas eu lembro que quando eu fiz o curso me incomodou tanto. Quem está precisando da sua empatia hoje? Né? Quem será? Você chega na sala de aula e pensa nisso. Quem está precisando da minha empatia hoje, nesta sala de aula? Uhum. É isso aí. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês. A gente chegou no nosso tempo aí de 40 minutos, como sempre, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveita, que ainda dá tempo, tá? Quero deixar claro que as instruções para esse sorteio a gente vai fazer aqui no Instagram da EAD em Pauta. Vou publicar aí os posts orientando. Semana que vem, dia 26, eu vou estar com a Carol Savioli. Carol Savioli é uma entusiasta aí da educação tecnológica, da educação moderna, e a gente vai falar um pouco sobre mindset digital. Por quê? A Carol está em Portugal, no ápice lá dessa crise toda. Nossa, então a ideia vai trazer uma experiência. A ideia é ela comentar um pouco, né, desse contexto dela lá e a gente aqui também, e o quanto as tecnologias, né, na verdade, o quanto esse momento pode contribuir para esse mindset digital que a gente já tinha que ter desenvolvido, né? Uhum. E aí, semana que vem, então, o assunto é esse. A Pri está perguntando aí, deixa a Gília responder. Uhum. Só desculpa, então, porque como nós ficamos assim, um pouco picotado, um pouco por aqui, mas deu tudo certo. Então, assim, que bom que você deixou essa pergunta, só para retomar, então, a diferença. Empatia cognitiva, capacidade de se imaginar no lugar do outro. Empatia afetiva é quando a gente sente o que o outro está sentindo. Alegria, tristeza, raiva, enfim. E compaixão é o desejo genuíno de trazer uma solução, eu vou falar assim para ficar mais fácil, para a vida da pessoa. Então não é só se colocar no lugar dela, é também querer realmente fazer alguma coisa para ajudar. De fato. Eita, então que isso, um professor com essa compaixão, hein, revoluciona o ensino. Meu Deus, ninguém segura mais essa pessoa. Com certeza seria a conexão pura, né? E talvez, se não se cuidasse também, com certeza, uma pessoa super estressada, né? Porque ia levar tudo para casa, então... por isso trazer para si. Do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Uhum. Adorei o convite, adorei estar aqui com vocês agora. E pode contar comigo aí, Sandrinha, em outros momentos, tá? Com certeza. E é isso, gente. A gente se vê pelas redes sociais. Eu também acabo compartilhando bastante conteúdo relacionado a esses temas. E a gente segue juntos aí, conectados e com vontade de fazer a diferença, nem que seja um pouquinho. Já vai ser muito. E essa live hoje a gente vai, como eu sempre, disponibilizo, né, o vídeo amanhã para todos vocês. E eu sempre faço um post, né, comentando um pouco, né, trazendo um pouco do que foi discutido aqui, tá? Então a ideia é a gente amanhã ter um material publicado sobre o que a gente conversou. Gostaria de apresentar também os pedagogos enquanto orientador educacional e pedagógico. Ah, sim, o quanto que isso, eu penso, pedagogos, orientadores praticando essa compaixão. Na verdade, assim, dentro do contexto educacional, se todos os envolvidos, né, trazem para si essa questão, né, da compaixão, de realmente resolver, né, a situação, e da empatia, a gente teria realmente um outro sistema de ensino, né, uma outra forma de ensino. Eu que agradeço a sua presença aqui. Eluine, eu não sei se é esse o seu nome, Eluine, mas... é isso? Obrigada pelo carinho. Elu. Então, a gente também adora esses temas. Que bom Exato. Estar aqui com você. E, pessoal, agradeço mais uma vez, desejo uma boa noite, um momento de muita empatia para todos nós, nesses dias que estão por vir aí. Cuidem, e aguardo vocês na próxima live. Se cuidem mesmo. Uma alta empatia para todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau. É isso aí. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, Sandrinha. Beijo.